Olá, bem-vindos ao podcast Repense. Participe conosco, curtindo, compartilhando, acesse a nossa página e faça contato conosco através do nosso WhatsApp com sugestões ou caso você tenha alguma experiência, algum pensamento que deseje compartilhar e gravar aqui conosco. Hoje o nosso tema é o que trazemos conosco da nossa família de origem e o que fazemos hoje com isto nas nossas vidas. É uma questão que surge com frequência. Os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, os entraves, os desafios que exigem muito de mim, são de responsabilidade de quem me criou, do ambiente que eu cresci, dos meus antecessores. Eu trago comigo uma carga psicoemocional. Os problemas que temos hoje, eles têm responsabilidade com os nossos tutores, ou os nossos pais, ou avós, ou as pessoas que convivemos? A psicanálise tem uma explicação que eu costumo dizer sempre: a diferença entre temperamento e personalidade. Enquanto a personalidade se forma ao longo da vida, durante toda a vida nós vamos nos personificando. O temperamento é aquilo que vem conosco, que a gente costuma dizer o temperinho de cada um. Para que fique bem claro, nós podemos ter dois irmãos gêmeos, criados nas mesmas condições, passando praticamente pelas mesmas experiências, e eles terem características diferentes quanto à espontaneidade, tolerância, humor, prontidão, bons resultados em tarefas, N coisas que nós notamos. Por que será que eles têm essas diferenças se são gêmeos, se passaram pelas mesmas experiências de vida? A questão é que cada um traz consigo características próprias que nós chamamos de temperamento. Então nós hoje somos a soma do temperinho que vem conosco, temperamento, e toda a nossa história já percorrida. Tem uma parcela da família que viemos? Claro que tem. Nós somos hoje resultado de toda uma história. Mas eu responsabilizo algumas coisas nos meus antecedentes? Não necessariamente. Então, onde está a saída? O que eu faço com aquilo que eu sinto que para mim é um dilema, é um desafio? E vejam bem, todos nós temos dilemas e desafios. Não há quem passe por essa vida sem experienciar a própria vida. Alguns com um olhar mais crítico, uma atenção mais ponderada, uma análise crítica, e por isso muitos procuram terapias para se autoconhecerem e entenderem como estão agindo e por que estão com algumas dificuldades na sua vida. A psicoterapia nada mais é do que esclarecer a própria pessoa para si mesma, para que ela possa se movimentar através daquilo que ela está conhecendo sobre si, para que possa manipular a si e a vida com mais qualidade. Quando nós falamos em manipular, nós estamos falando de movimento. Cada um de nós tem qualidades, defeitos, limitações, virtudes e N coisas. Mas por que algumas coisas são tão desafiadoras? Por que eu não alcanço alguns resultados que eu gostaria? Onde eu estou preso? E eu posso estar preso sim, em alguma carga psicoemocional que eu trago da minha família de origem e questões que são minhas. A questão é que existe uma coisa que nós não podemos fazer, é culpar as pessoas. No momento que eu culpo meu pai, a minha mãe ou quem me criou por um ou outro motivo, eu me aprisiono nesse sentimento que vem com raiva, com mágoa, com ressentimento. Todos nós sabemos o que é mágoa, raiva, ressentimento, tristeza, frustração. E isso faz parte da vida. O que nós não podemos fazer é nos aprisionar neles. Por isso que existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que fica a vida inteira culpando a sua família de origem, fica se vitimizando, lamentando a sua vida. Nós não podemos tirar a razão dela, porque ela tem razão.
mas ela ainda se encontra lá aprisionada naquele passado. E o que nós precisamos fazer é o que a gente chama de transcendência, passar de um ponto para o outro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair dessa vitimização, desse lamento e me empoderar de mim mesmo. Então, acreditar em mim, ok, eu não tive uma vida legal, aconteceu isso, isso e aquilo, até tenho um trauma, mas o que eu quero fazer comigo hoje? Isso é da nossa responsabilidade. E é claro que você deve estar pensando, mas é mais fácil falar do que fazer. E você tem razão. É mais fácil falar do que fazer. Mas ninguém disse que não é possível alcançar. E nós somos seres todos de possibilidades. Mas se o meu padrão mental está aprisionado na vitimização, no lamento, eu não vou mudar. E vou atrair para mim pessoas que vivem nesse campo psicoemocional, nesse campo de energia de lamento. Haja visto casos que nós conhecemos. Uma pessoa que teve uma infância cheia de carências, de privações, de negligências e hoje é um adulto proativo, produtivo, sagaz e otimista. E nós temos lá uma criança que teve tudo, teve uma ótima escola, excelentes condições de vida, bons relacionamentos, não faltou nada e hoje é uma pessoa que se sente frustrada e não se sente realizada. Estou dando exemplos de dois casos antagônicos só para que fique claro, as condições não são exatamente assim, mas nós conhecemos que se sente frustrada e não se sente realizada. Estou dando exemplos de dois casos antagônicos só para que fique claro, as condições não são exatamente assim, mas nós conhecemos pessoas que com muitas carências são hoje pessoas prósperas, e prósperas eu não estou dizendo só financeiramente, estou falando prósperas em qualidade de vida, em como vive o seu dia a dia também. E nós conhecemos pessoas que tinham todas as condições para hoje se sentirem exitosas e elas não estão felizes. E às vezes com muitas carências e muitas inquietudes. E nós precisamos aprender a partir dessa observação. Vejam bem, nenhum de nós veio de um lar perfeito, porque lar perfeito não existe. Ninguém teve um pai perfeito, uma mãe perfeita, ou tutores perfeitos, ou parentes perfeitos, porque isso realmente não existe. Agora, que família que eu tive, o que eu faço com ela hoje? O quanto eu consegui já me libertar de algumas amarras do passado. E aí vem a questão que mais tem acontecido, nós temos constatado, o alto índice de ansiedade e de angústia. Por quê? Porque quando eu estou ansioso, eu não estou aqui agora neste momento. Você que está assistindo esse podcast, você está inteiro prestando atenção no podcast? Ou você já se mexeu, já ficou inquieto, já pensou nas coisas que tem que fazer daqui a pouco ou amanhã, ou no que deixou de fazer hoje ou ontem? E isso é que provoca ansiedade. E a ansiedade, ela atinge alguns picos que nós percebemos, às vezes inconscientemente, que algo não está conectando bem. E este algo nos dá um vazio, dá uma coisa que nós sinalizamos aqui que a gente chama de angústia. Esta é uma oportunidade e esse é o intuito do podcast. Provocar reflexões para que a gente possa se autoconhecer e a partir do conhecimento nos libertarmos daquilo que está nos aprisionando e nos impedindo de ter dias bons, dias tranquilos e nos apaziguarmos com as pessoas à nossa volta. Algumas coisas a gente precisa ser bem objetivo. No momento que eu não me apazigo com as pessoas com quem eu convivo, eu vivo num desassossego. E esse desassossego, ele traz, sim, uma porção de coisas que nós não gostamos de sentir, não gostamos de presenciar. Reflita, repense sobre você e o seu entorno. E, principalmente, dê a você a oportunidade de autoconhecer-se. Dê a você o crédito de ser você
a pessoa que você é hoje e busque a pessoa que você gostaria de ser ou deseja ser. Grato pela participação. Novamente, curta, compartilhe, acesse o nosso site e entre em contato através do nosso WhatsApp. Até o próximo encontro.